Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal TechStation, e nesse vídeo eu trago para vocês um guia de como fazer uma instalação do Arch Linux utilizando o script arch-install. Esse aqui é um script que surgiu justamente para tornar o Arch Linux mais acessível, né? Afinal, muita gente que antes tinha dificuldade para instalar o sistema devido à instalação ser em modo terminal, hoje já pode fazer essa instalação de uma forma bem mais tranquila graças a esse script. Mas lógico, você não vai ter todo o nível de customização que você teria numa instalação manual. Inclusive, se você tem interesse em aprender como funciona a instalação manual, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para o meu guia que eu gravei recentemente, onde lá eu ensino vocês passo a passo a fazer essa instalação no modo manual. Mas, caso você não tiver interesse nisso, você só quiser instalar o sistema para testar ele no seu computador, você pode tranquilamente usar o script do arch-install, tá bom? Então, eu vou começar aqui fazendo o download da ISO do Arch Linux. Eu vou abrir o navegador e eu vou entrar no site archlinux.org. Aqui eu venho na seção de downloads. E descendo aqui, ele vai ter uma lista com diversos servidores. Você escolhe algum mais próximo de você. No meu caso, eu moro no Brasil mesmo. Mas qualquer servidor que você escolher, ele vai te jogar para essa tela aqui. Nessa tela, você vai poder baixar a ISO diretamente, baixando esse arquivo que termina em .iso. Ou, se você quiser, você também pode baixar via torrent, tá? Baixando esse terceiro arquivo aqui. No meu caso, eu vou baixar direto mesmo. Clique em salvar. O download é bem rapidinho, já está até terminando, inclusive. E eu vou baixar também o Balena Etcher. O Balena Etcher ele é a ferramenta que a gente vai utilizar para criar o pendrive bootável. Então vou pesquisar aqui por Balena Etcher. Vou entrar no site oficial. E aqui vem Download Etcher. Aqui ele vai te dar opções para todos os sistemas operacionais, né? Então você baixa de acordo com o seu aí. No meu caso, estou usando o Linux, então vou baixar essa versão zipada mesmo. Download. Clique em salvar. Download finalizado. Então, pode ver que na minha pasta de downloads eu tenho a ISO do Arch Linux e eu tenho também o Balena Etcher compactado. Eu vou descompactar esse arquivo, então botão direito, vem extrair. E entrando aqui nessa pasta vai ter esse arquivo Balena Etcher. Caso você tiver baixado essa mesma versão que eu, essa versão zipada para Linux, você vai clicar com o botão direito em cima desse arquivo, vir em propriedades e verificar se essa opção aqui está habilitada, essa executável como programa. Ela tem que estar ativa, senão você não vai conseguir executar o Balena Etcher, tá bom? Então, verifica se ela está habilitada e aí sim você abre o programa. A interface dele é bem simples, né? Nessa primeira opção aqui, a gente vem em Flash from File e seleciona a ISO do Arch Linux. Então, vem aqui em Download, Arch Linux. Em Select Target, você vai selecionar a mídia de instalação, seja um pendrive ou HD externo, tá? Tanto faz, fica a seu critério aí. No meu caso, tem esse pendrive de 8 GB, eu vou selecionar ele, vem em Select, e agora é só clicar aqui em Flash. Um detalhe importante é que esse procedimento ele vai apagar tudo que você tiver no seu pendrive ou HD externo, tá? Então, se você tiver algum arquivo importante para fazer backup, você tem que fazer antes, senão você vai perder. Então, selecionei a ISO, selecionei o pendrive, agora eu venho aqui em Flash. Ele vai pedir a minha senha. E agora é só esperar ele encher essa barrinha aqui. Processo finalizado. E se tudo ocorrer bem, vai aparecer para você essa mensagem aqui de Flash Completed, tá? Aí você vai fechar essa janela, reiniciar o seu computador e alterar lá nas opções de boot das configurações da sua placa-mãe para iniciar primeiro por esse dispositivo que você acabou de criar, tá? Então agora a gente vai para a instalação do Arch Linux em si. Bom, então assim que você der boot na mídia de instalação, vai aparecer essa tela aqui para você. Aqui a gente vai selecionar essa primeira opção, Arch Linux Install. E agora o Arch Linux vai carregar o sistema live dele. Com o sistema live já carregado, agora a primeira coisa que a gente vai fazer é configurar o nosso teclado. Porque eu utilizo um teclado brasileiro, né? Mas se eu teclar o cedilha, por exemplo, ele está vindo ponto e vírgula. Se eu teclar o ponto e vírgula, ele está vindo a barra. Ou seja, por padrão, o Arch Linux está utilizando o layout de um teclado americano. Então a gente vai configurar o nosso teclado e informar para o sistema que ele deve utilizar o layout de um teclado brasileiro. E para fazer isso, a gente vai usar o comando load keys. Load keys dá um espaço e aqui você informa o layout que você quer usar. Então, no meu caso, é um teclado brasileiro, então BR-ABNT2. Tá? Fazendo isso daqui, você já pode testar o seu teclado novamente, que as teclas vão estar funcionando aí corretamente, tá bom?
O próximo passo é a gente verificar se a gente tem conexão com a internet, porque é obrigatório que você tenha conexão com a internet para fazer a instalação do Arch Linux, porque ele vai ter que fazer o download de alguns pacotes aí, tá? Então, se você usa uma internet cabeada, ela já vai estar funcionando. Você pode até verificar isso daí com o comando ping. O comando ping, ele vai fazer um teste de envio de pacotes com qualquer site que você informar aqui para ele. Então, por exemplo, eu posso passar o próprio site do Arch Linux, então archlinux.org, e se ao teclar o Enter ele informar algo como isso que está aparecendo aí para mim, significa que você está conectado com a internet. Então vamos digitar um Ctrl C para cancelar esse comando, e agora vamos supor que você faça uma conexão usando um Wi-Fi. Como é que você faria nesse caso? Aí você teria que usar o IWD, tá? A gente acessa o IWD com o comando IWCTL, tá? Fazendo isso daqui, teclando Enter, ele vai entrar em um modo específico do IWD. Percebe até que ficou verdinho ali, né? Então aqui a gente vai digitar alguns comandos. O primeiro deles é o device list. Esse comando ele vai fazer uma listagem de todos os adaptadores de rede Wi-Fi que você tem aí no seu computador. No meu caso, ele não encontrou o meu aqui porque eu estou dentro de uma máquina virtual. Mas vamos supor que ele tenha identificado um dispositivo ali com o nome de WLAN 0, que é o nome mais comum de se encontrar aí, né? Então o que você vai fazer depois disso daí? Você vai digitar station, o nome do seu adaptador que aparecia ali na seção name da sua tabela, né? Então vamos supor que seja WLAN 0, no meu caso aqui. Então vou colocar station WLAN 0 scan, tá? Esse comando ele vai fazer um escaneamento de todas as redes Wi-Fi disponíveis para o seu adaptador aí. Então você vai teclar um Enter. Lógico, no meu caso ele não encontrou, porque como eu disse, eu estou dentro de uma máquina virtual e aqui eu não tenho acesso ao meu adaptador, né? Mas vamos supor que no seu caso ele tenha encontrado e quando você digitar esse comando, ele vai fazer um escaneamento das redes disponíveis aí. Depois disso daí, você vai digitar um station, mais uma vez o nome do seu adaptador e usar o comando get-networks. Esse comando ele vai fazer uma listagem de todas as redes que o comando scan encontrou. Então, esses dois comandos são usados em conjunto. O scan para ele fazer a busca das redes, o get-networks para ele fazer a exibição das redes que o comando scan encontrar. Vamos supor, você digitou esse comando, teclou um Enter, ele vai fazer uma listagem aí de todas as redes Wi-Fi. E aí vamos supor que você encontrou sua rede Wi-Fi. No caso aqui da minha casa, chama Umbrella Corporation, né? Quem é fã de Resident Evil vai entender a referência. Bom, então vamos supor que eu vou fazer a conexão aqui no meu Wi-Fi. Eu vou fazer novamente. Station, nome do meu adaptador, WLAN 0, Connect e o nome da minha rede Wi-Fi. Por exemplo, Umbrella Corporation. Tá? No caso 5G, vamos supor. E assim que eu teclar o Enter, ele vai pedir a senha da minha rede Wi-Fi. Tá? Aí eu vou digitar minha senha, teclar um Enter novamente e ele vai fazer a conexão. Então, depois de fazer isso daí, você vai fechar o IWD com o comando exit e vai testar o seu Wi-Fi novamente com o comando ping. Tá? Então, ping, por exemplo, google.com. E como eu disse, se aparecer algo para você como isso que está aparecendo para mim, significa que você tem conexão com a internet. Tá? Então, a gente dá um Ctrl C para cancelar esse comando. Vou limpar a tela aqui com o comando clear. E agora, a gente vai fazer a instalação do sistema usando o script do Arch install. Então, a gente vai digitar aqui Arch install e ele já vai iniciar o script de instalação. E essa é a aparência do instalador, né? Pode parecer que ele é complicado, mas ele é apenas minimalista, né? São opções bem fáceis de entender aqui. Então, nessa primeira seção, a gente vai teclar um Enter e vai escolher a linguagem que a gente quer instalar o sistema. Então, no meu caso, português Brasil. Tá? Teclar um Enter aqui para confirmar. E aqui em localidades, você vai teclar um Enter também. E aqui você vai selecionar primeiro o layout do seu teclado. Então, a gente definiu agora há pouco que o nosso teclado é o BR-BNT2, né? Porém, aquela configuração que a gente fez foi só para funcionar aqui na instalação do Arch Linux. Depois que a gente reiniciar o computador, o sistema voltaria para o idioma inglês. Então, a gente precisa tornar isso daí uma coisa padrão do sistema. E aqui, então, a gente tem que selecionar o BR-BNT2 também. Eu posso procurar ele nessa lista aqui, ou então eu posso digitar a barra, e perceba que quando eu digitei a barra, ela apareceu ali no canto inferior esquerdo da tela, né? E agora eu posso digitar o layout que eu quero, eu posso pesquisar aqui, né? Se eu digitar um BR, por exemplo, ele já vai fazer uma filtragem aqui para mim. Então é só vir aqui em BR-BNT2, teclar um Enter, e já selecionei. Então agora aqui em idioma de localização, vou selecionar o português Brasil, o TF8. Então, digito a barra para pesquisar, vou escrever PT, e seleciono aqui PTBR UTF-8. Teclo Enter. E aqui em codificação de localização, ele já está correto ali, né? UTF-8. Mas, se não tiver, é só você confirmar aqui
em UTF-8. Agora eu vim aqui em voltar. Aqui em Mirrors, a gente vai selecionar os servidores mais rápidos para a gente, né? Onde está os servidores que a gente quer fazer o download dos pacotes. Então aqui a gente vem na região do Mirror. E aqui a gente marca os países de onde a gente quer buscar os servidores. No meu caso, eu quero os servidores brasileiros, que são os mais próximos, né? Então, eu marco ele com a tecla espaço. Se eu quiser marcar mais de um país, é só ir pressionando o espaço na opção que eu quero e ir marcando. Mas no meu caso, eu vou deixar apenas o Brasil aqui. E ele já vai listar aí para mim os servidores brasileiros, né? Fazendo isso daqui, eu já posso voltar. E agora a gente vai para o particionamento do disco. Também aqui em configuração de disco. Particionado. E aqui você tem essa opção de fazer um particionamento automatizado. Você também pode fazer um particionamento manual. Primeiro eu vou mostrar como funciona o automatizado. É só você teclar um Enter aqui, selecionar o seu dispositivo aí, né? No meu caso, é esse VDA de 40 GB, que é um HD virtual que eu criei aqui para minha máquina virtual. Então vou selecionar ele com a tecla espaço, ele vai aparecer o xizinho ali marcando, né? Teclar um Enter. E aqui eu vou escolher qual sistema de arquivos principal que eu vou usar nele. Um BTRFS, um ext4, XFS, tanto faz, tá? Vou selecionar aqui um ext4 mesmo. E pode ver que ele já criou aí um esquema, um layout próprio para o meu sistema para funcionar corretamente aqui no meu computador, né? Ele vai fazer exatamente a mesma coisa no seu caso aí. Então, se você for querer fazer uma instalação mais simples, de forma mais automatizada, você vai deixar desse jeito que ele deixou aqui. Você vai voltar aqui e prosseguir com as próximas opções. Mas no meu caso, eu quero fazer um particionamento manual, eu quero customizar a minha instalação. Porque eu quero, por exemplo, instalar o sistema em uma partição e vou criar uma partição secundária onde eu vou armazenar os arquivos dos usuários, né? Que será o meu diretório /home. Vou criar ele em uma partição separada. E para fazer isso daí, a gente tem algumas coisas que a gente precisa ter em mente. Primeiro, se você for instalar em um sistema UEFI, você pode fazer tudo aqui pelo próprio ArtInstall. Porém, se você for querer fazer o particionamento manual em sistemas BIOS, você vai ter que fazer a primeira partição pelo CFDisk. Então essa parte que eu vou fazer aqui agora é só para quem vai instalar em modo BIOS e fazer um particionamento manual, tá? Se você for fazer isso daí, você vai ter que fechar ArtInstall. Então eu vim aqui em cancelar e eu vou abrir o CFDisk. Só que antes eu tenho que fazer uma listagem dos meus dispositivos, né? Então ls blk. E ele vai listar aqui para mim os meus dispositivos, HDs, SSDs, tanto faz, ele vai listar tudo aí. No meu caso, eu tenho esse dispositivo VDA, que é o HD que eu criei para minha máquina virtual, né? Aquele que eu, inclusive, criei as partições no particionamento automatizado. Eu vou selecionar esse dispositivo, vou fazer um novo particionamento. Então, eu vou digitar aqui um cfdisk /dev /vda, tá? Vou selecionar o meu dispositivo. No seu caso, se você estiver instalando em uma máquina real, o nome do seu dispositivo vai ser outro. Se você estiver usando um HD ou SSD ligado na entrada SATA da placa-mãe, o nome do seu dispositivo será SDA, ou então SDB, tá? O nome vai variar aí. Se você estiver usando um SSD ligado no slot M2, o nome do seu dispositivo vai ser NVMe, tá? Então, o nome dele vai mudar. Você tem que identificar ele na listinha que aparecer do comando lsblk e você vai informar ele aqui. Mas sempre com /dev antes, tá? Esse /dev faz parte do caminho completo do seu dispositivo. Então, no meu caso, é /dev /vda. Teclar um Enter aqui. Vou selecionar a tabela GPT. E aqui a gente vai criar uma partição de 2 megas sem formatação. Então, tem essas opções aqui embaixo, que eu posso navegar entre elas com as setinhas, o teclado, né? Ali em cima ele vai listar para mim as partições que eu tenho no momento nesse dispositivo. No caso, eu não tenho nenhuma. Estou marcado ali em cima de Free Space já, né? Então, já está selecionado o espaço disponível. Agora é só vir aqui embaixo em New, eu vou teclar um Enter, e aqui eu vou informar o tamanho da partição. Então, eu vou criar essa partição aqui de 2 megas. Então, 2M de megas, tá bom? Tecla um Enter aí. E você vai definir o tipo dessa partição, que atualmente é Linux File System, como ele está mostrando lá em cima. Você vai vir aqui em tipo e vai alterar para BIOS Boot, tá bom? Então, essa partição aqui você tem que criar caso você for instalar, fazer um particionamento manual para sistemas BIOS, tá bom? Porque essa partição aqui você não consegue criar ela desse jeito lá dentro do ArtInstall. Então, agora vim aqui em Write para confirmar esse processo, digito um Yes para confirmar, tá bom? Então, vou teclar um Enter aqui e agora é só vim aqui em Quit para fechar o CFDisk. Se eu digitar um lsblk novamente, perceba que agora o meu dispositivo VDA ali já tem uma partição chamada VDA1 com tamanho 2 megas. Então agora sim eu posso voltar lá no ArtInstall. Então vou digitar novamente ArtInstall.
Então, vou novamente selecionar a linguagem aqui, né? Em localidades, eu vou definir meu teclado para BR. Idioma PTBR. Codificação TF8. E os espelhos, novamente, vou selecionar os espelhos brasileiros. Então, vem aqui em Brasil, marco, teclo Enter. E vou voltar aqui. E agora sim, aqui na configuração do disco, eu posso selecionar um particionamento manual. Então, aqui em particionamento manual, você já vai ter aí o seu dispositivo para você escolher. Então, vou selecionar mais uma vez o meu dispositivo de 40 GB aí, vou teclar um Enter, e ele vai mostrar aqui para mim as partições que eu tenho até o momento. Por enquanto, eu só tenho aquela partição que eu acabei de criar no CFDisk. Então, se você for instalar em sistemas Wi-Fi e você não criou essa partição, ele vai ter apenas esse espaço livre, tá? Então, agora a gente vai fazer a partição do boot, onde a gente vai instalar o Grub. Então, vou selecionar esse espaço livre com a tecla Enter, e eu vou informar aqui o tamanho da partição do boot. No caso, 512 megabytes. Então, 512 MB maiúsculo, tudo colado assim, tá? Tem que ser desse jeitinho aí. Você vai criar essa partição de 512 megas, independente se você for instalar em sistemas BIOS ou UEFI. Então, vou teclar um Enter aqui. Eu vou definir o sistema de arquivos para ext4. Isso porque eu vou instalar em um sistema BIOS. Se você for instalar em um sistema UEFI, você vai selecionar aqui o sistema de arquivos FAT32, tá? Para sistemas UEFI, obrigatoriamente tem que ser sistema de arquivos. Agora, se no seu caso for um sistema BIOS, como é o meu caso aqui, eu vou selecionar ext4. Então, teclar um Enter aqui. E o ponto de montagem, a gente vai colocar aqui /boot. Pronto, já a partição de boot já foi criada. E como eu disse, essa é a partição onde a gente vai instalar o Grub, né? No caso, ele vai fazer a instalação automaticamente para a gente. E agora a gente vem mais uma vez aqui em cima de Free Space, e aqui a gente vai criar uma nova partição. A gente tem que criar, obrigatoriamente, lógico, a partição do sistema, né? E se você for querer fazer também uma partição separada para o /home, você vai fazer também. No meu caso, eu vou. Então, vou criar uma nova partição para o sistema. Então, teclo Enter novamente. Vou deixar um espaço de 15 GB para instalar o Arch Linux. Então, 15 GB de gigabytes. Tudo junto, tá bom? Escolhe o sistema de arquivos. No caso, um ext4, só para exemplificar aqui. Mais para frente eu faço um vídeo ensinando a fazer uma instalação com BTRFS sobre volumes, tá? Mas por enquanto, vamos escolher ext4. E aqui no ponto de montagem, a gente vai montar essa partição em barra, ou seja, é a raiz do sistema, né? Então, o Arch Linux vai ser instalado aqui dentro. Então, vou teclar um Enter. E agora, esse espaço restante, eu vou definir como a partição /home. Então, só vou teclar um Enter aqui novamente. E não vou informar tamanho nenhum. Fazendo isso daqui, ele vai usar todo o espaço que eu tenho disponível. Tá? Então, vou teclar um Enter novamente e vou mais uma vez escolher um ext4. E o ponto de montagem, eu vou montar em /home, que é onde a gente vai armazenar os arquivos dos usuários. Tá? Então, fazendo com esse esquema aqui, toda vez que eu precisar formatar o meu computador, eu posso simplesmente formatar a partição do sistema, enquanto eu deixo meus arquivos intactos nessa outra partição aqui. Então, feito isso daqui, agora é só eu confirmar e sair. Venho voltar, e agora a gente pode prosseguir para as outras opções. Então, encriptação de disco eu não vou utilizar, então não vou nem abrir essa opção aqui. E swap, se você quiser ativar um swap, você deixa marcado aqui sim, tá? No caso, ele cria um swap em ZRAM, que é o melhor tipo de swap que tem na verdade. Em inicializador, a gente vai selecionar aqui o Grub. No meu caso, já está definido ali como padrão, né? Mas pode ser que, caso você for instalar em sistema UEFI, esteja marcado systemd. Aí você pode mudar aqui para Grub também, tá bom? O nome do computador, você pode pôr qualquer nome aí, é o hostname no caso. No meu caso vai ser Arch Linux mesmo, posso deixar assim. Teclar um Enter. Aqui a gente vai definir a senha do root, que é a do superusuário. Então é 123 no meu caso, uma senha bem difícil, né? Mais uma vez, confirmar a senha, 123. E aqui a gente vai adicionar um usuário para que a gente possa mexer no sistema sem estar como superusuário o tempo todo, né? Então a gente vem aqui em adicionar usuário, coloca um nome e uma senha para ele. Então o nome de usuário é Elder. E a senha, vou querer a mesma do root. Então, 123. Confirma a senha, 123. E aqui ele vai me perguntar se eu quero que esse usuário seja um administrador. Ou seja, se ele vai poder executar comandos com o comando sudo. Eu vou dizer que sim. Bom, se você quiser adicionar mais algum usuário, você pode vir aqui e adicionar outro, tá? Mas eu só vou confirmar isso aí. Aqui em perfil, a gente pode selecionar um ambiente gráfico. Então, vem aqui em tipo, e eu posso fazer uma instalação mínima, ou seja, ele vai instalar apenas o sistema em si, não vai instalar nenhum ambiente gráfico. Isso é o que eu gosto de fazer, porque eu prefiro pelo menos o ambiente gráfico, eu instalar ele de forma manual.
porque assim eu consigo especificar exatamente quais pacotes eu quero instalar. Mas se você quiser, você pode vir aqui em Desktop e instalar o ambiente que você quiser. Você pode instalar, por exemplo, o Bud, pode instalar o Cinnamon, o Gnome, o KDE, o que você quiser aí, tá? Inclusive o Hyperland, tá? Que é um Tile Window Manager. Você pode instalar qual ambiente você quiser. Ou então mais de um. É só você vir no ambiente que você quer instalar, pressionar o espaço e ir marcando os que você quer instalar. Então, pode marcar um Gnome também, né? Mas, no meu caso, eu não vou instalar nenhum deles, tá? Porque eu gosto de fazer uma instalação mais mínima e instalar o ambiente gráfico posteriormente. Então, só vou voltar aqui. Em tipo, eu vou definir Minimal. Agora eu vou voltar. E aqui em áudio, a gente vai selecionar o servidor de áudio que a gente quer usar. Pipewire ou Pulse Audio, tá? Eu vou usar o Pipewire, que ele é mais recente e mais avançado. E aqui nos kernels, você pode instalar o kernel que você quiser, né? Ou você pode instalar o kernel padrão, que é geralmente o kernel mais recente. Você pode instalar o kernel LTS, que é um kernel que é um pouco mais testado, né? E também o kernel Zen. O kernel Zen, ele é um kernel que ele contém alguns patches que aprimora o desempenho para quem trabalha com multimídia. Uma edição de áudio, edição de vídeo, edição de imagens, né? Então, se esse for o seu caso, esse kernel pode ser interessante para você. Você pode, inclusive, instalar mais de um kernel, tá? Então, por exemplo, está selecionado aqui o kernel Linux, que é o padrão, mas eu vou instalar também o kernel Zen. Então, vou pressionar o espaço aqui, marquei ele e vou teclar o Enter. Aqui em configuração de rede, eu vou selecionar o Network Manager, tá? Então, você vem aqui, usar Network Manager. E pacotes adicionais, você pode instalar algum programa que você quiser instalar à parte aí. Pode ser um navegador de internet, uma suite Office, né? Então, isso daqui fica a seu critério. No meu caso, eu não vou instalar nada também, que novamente eu prefiro instalar tudo depois de instalar o sistema. Então, só vou teclar um Enter aqui e deixar vazio. Em repositórios opcionais, é interessante que você habilite esse multilib, tá? Então, você vai pressionar o espaço aqui e confirmar com a tecla Enter. Esse repositório multilib, ele contém bibliotecas para aplicativos 32 bits, tá? Então é interessante que você habilite esse repositório aqui. Aqui em fuso horário, você vai definir o fuso horário de acordo com o lugar que você mora, né? Então, no meu caso, eu moro no estado de São Paulo, então eu vou usar o fuso horário de Brasília. E ele não tem um fuso horário de Brasília especificamente, né? Então eu posso pesquisar aqui por América. Então, novamente, eu digitei a barrinha, né? Ele vai aparecer o símbolo da barra ali no canto inferior esquerdo. E mais uma vez eu posso pesquisar o fuso horário que eu quero. Então, no meu caso, é o América, barra novamente, São Paulo, né? Então, esse América São Paulo é o fuso horário de Brasília. Vamos teclar um Enter. Já selecionei o fuso horário. E aqui, se a gente quer ativar o NTP, né? Então, ele por padrão vem ativo. Esse NTP, ele faz com que o seu relógio seja sincronizado automaticamente com o horário da internet. É só deixar do jeito que ele está aqui. Bom, tendo configurado tudo aqui, agora a gente vem aqui em instalar. Pressiona o Enter e você confirma aqui em Sim. E agora ele vai fazer todo o processo de instalação aí automaticamente, né? Isso daqui vai demorar um pouquinho, então eu vou acelerar o vídeo. Pronto, com a instalação finalizada, agora ele vai perguntar se a gente quer entrar no sistema que ele já instalou no nosso computador para fazer algumas últimas configurações. Eu vou dizer que por enquanto que não, tá? Só vou teclar um Enter aqui. Eu vou reiniciar o meu computador, no caso, a máquina virtual, né? Então, shutdown -R now. Ou então reboot, tanto faz. E tá aqui meu Arch Linux funcionando bonitinho, né? Eu posso fazer login com meu usuário e senha. Óbvio que como eu não instalei nenhuma interface gráfica, ele ficou nessa tela aqui, né? Mas, no seu caso, se você instalou algum Gnome ou KDE por padrão, né? Ele vai aparecer já aquela tela de login aí do sistema, toda bonitinha, né? Eu prefiro fazer desse jeito e instalar interface a partir de agora, né? Mas isso aqui vai ficar para um outro vídeo. Inclusive, eu vou deixar na descrição do vídeo alguns links para uns vídeos que eu gravei ensinando a instalar as interfaces gráficas depois de instalar o sistema. Então, se você fez uma instalação minimalista, como a que eu fiz aqui, você vai lá, assiste aquele outro vídeo para aprender a instalar, por exemplo, o Gnome, o KDE e alguns vídeos que eu vou gravar posteriormente ensinando a instalar o Hyperland, o XFCE, entre outros ambientes, tá? Bom, pessoal, então é isso daqui que eu tinha para falar para vocês, tá? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa um like aí no vídeo, comente alguma coisa nos comentários, seja alguma crítica, alguma sugestão, seja o que for, tá? Isso daí me incentiva demais a continuar postando vídeos aqui. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, considere se inscrever no meu canal, porque aqui eu vou postar diversos vídeos relacionados
ao sistema Linux, né? Principalmente Linux, mas eu também vou falar um pouquinho de Windows, tá? Mas é que nesse momento inicial do canal, eu vou focar muito mais no Linux, tá bom? Então é isso daí, vou ficando por aqui. Valeu, falou!